Lições Bíblicas Adultos. Queridos irmãos, a paz do Senhor, alunos da Escola Dominical, estamos aqui para mais uma aula, dando essa assistência, dando esse suporte para todos os nossos alunos que ainda se encontram em casa devido a essa pandemia que tem assolado o nosso país e o mundo inteiro. Eu gostaria de estar fazendo essa aula hoje para que vocês não venham ficar sem aula da Escola Dominical. Eu reconheço o esforço de cada um, sei que todos têm tido esse prazer de ser aluno da Escola Dominical e por esse momento não estão podendo ir. Esse não é o fato de você ficar sem aula da Escola Dominical, tá bom? Ainda mais agora, a nova lição que chegou. Muitos ainda não conseguiram, não tiveram acesso devido às lojas estarem fechadas. Eu mesmo ainda não consegui, fiz uma encomenda pela CPAD, estou aguardando chegar, mas nós conseguimos o acesso pelas mídias, tá certo? E vamos procurar transmitir para vocês essa lição. A nossa nova revista da CPAD, ela vai estar tratando sobre o livro de Efésios. O título da revista é Igreja Eleita. É uma lição maravilhosa, é uma carta do apóstolo Paulo, é uma das cartas escritas da prisão. Então ela tem um teor bem rico em informações para a igreja. Para tanto, eu quero indicar para os leitores, aqueles que querem um complemento, né? Eu gostaria de indicar o livro Epístolas da Prisão, escrito por Russell Shedd. Esse livro ele é maravilhoso, vai poder te ajudar, vai poder te auxiliar. E também temos um outro livro aqui, Gálatas, é uma série de comentários bíblicos, né? Gálatas, Efésios, Filipenses também. Ele vai poder te ajudar nos seus estudos da lição desta revista sobre o livro de Efésios, tá? Segundo alguns comentaristas, já fazem aproximadamente 20 anos que esse assunto não voltou à escola dominical. Eu gostaria de poder dar esta aula que você possa acompanhar. Se você já teve acesso à revista da escola dominical, você possa pegar a sua revista, possa acompanhar os tópicos, e se você ainda não tem a sua lição, você possa prestar atenção, possa ir acompanhando através dessa videoaula, amém? Então, a lição de número 1 é a carta aos Efésios, como eu já disse, né? Ela é a saudação aos destinatários. O texto áureo se encontra no livro de Efésios mesmo, na Epístola de Efésios, capítulo 1, verso 2, que fala: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática é a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Quando nós abrimos a lição, nós damos de cara com a introdução. Essa introdução ela é um panorama geral daquela lição. Então a introdução dessa lição, a lição número 1, vai nos dizer assim que a Epístola aos Efésios é denominada de coroa dos escritos de Paulo. E ainda que a rainha das epístolas, nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e os principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e o aperfeiçoamento da vida cristã. Então, o primeiro ponto aqui dessa introdução é a coroa de todas as literaturas que o apóstolo Paulo escreveu, né? Nós vamos ver aqui que Efésios ela é a coroa, ela é o enfeite, ela é aquela que dá o maior destaque, tá certo? Bom,
o conteúdo da epístola nos leva a adorar a Deus, que de fato isso possa acontecer na minha, na sua vida, na nossa vida, que é buscar a verdadeira adoração ao nosso Pai Celestial. O tópico 1, ele trata a autoria e a data. É importante nas cartas, nas epístolas, quando nós encontramos esses registros, tá? Eles servem para nos dar uma direção, um norte, para que nós possamos ter conhecimento de quem escreveu aquele livro, de qual foi a data. Isso é muito importante, tá certo? Bom, a autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 1, o apóstolo, ele faz essa abertura, né? Ele registra que ele é o autor da epístola e ele fala: eu, Paulo. Nós sabemos que Paulo, ele tinha duas identidades. Ele tinha a sua identidade judaica, né, hebraica, porque ele é conhecido como Saulo. E supõe que esse nome foi dado em homenagem a ele por um personagem bíblico chamado Saul, que foi rei do povo de Israel. Então, o nome de Saulo, que é hebraico, ele pode ter essa conotação. Já o nome Paulo é um nome mais gentílico, né? Dos romanos, quando ele adquiriu essa cidadania romana, então passou a ser chamado Paulo. Então, quando ele deixa registrado aqui em Efésios capítulo 1, verso 1, que o nome dele é Paulo, é porque ele era mais conhecido com esse nome entre os gentios, tá certo? O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul. É o texto aqui, ele está fazendo esse registro, conforme eu já disse para vocês. Bom, após a autoria, o item 2, nós vamos ver a assinatura apostólica, né? Nas 13 cartas de autoria do apóstolo, ele se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Você pode ler lá em Romanos, capítulo 11, versículo 13, ele deixa registrado essa condição de ser o Paulo. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica com ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Então, quando nós olhamos em Efésios, no capítulo 1 e o versículo 1, aqui diz assim, para a gente poder acompanhar essa leitura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então veja, ele identifica que esse apostolado aqui não era pela condição dele, não é porque ele quis, mas porque o próprio Cristo o elegeu apóstolo da igreja naqueles dias, tá? Então ele faz questão de registrar aqui, ó, pela vontade de Deus. Então era a vontade de Deus que o apóstolo ele tivesse essa nomenclatura apóstolo. Não é como os dias de hoje, né? Que qualquer um vai e se nomina apóstolo da igreja tal, tal. Não, não era nada disso. Tinha toda uma regra para que ele pudesse ser considerado apóstolo de Jesus Cristo. Aqui fala assim que no ponto 3, no item 3, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Você vai ver aqui no capítulo 3, o verso 1,
Em alguns pontos que vai destacar, né? O capítulo 3, o verso 1, o apóstolo Paulo deixa escrito assim, ó: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro. Então, identificando que ele estava em uma prisão, em um presídio. No capítulo de número 4, verso 1, também ele registrou: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Mais uma confirmação de que ele estava em uma prisão quando escreveu essa epístola. Ainda, Efésios capítulo 6, o verso 20, nós vamos encontrar, ele registrou o seguinte texto: pelo qual sou embaixador em cadeias. Então veja, são vários os textos que confirmam que Paulo, ao escrever essa epístola, ele estava em prisão. A data que foi escrita o livro aos Efésios. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região da Mediterrânea, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Você pode conferir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30, quando ele registra que ele estava em prisão. Isso ocorreu por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo. Aproximadamente nessas datas aí em que foi escrito essa carta. A partir dessa premissa, a data provável da recomendação da epístola aos Efésios ocorre entre 61 e 62. Então, ele provavelmente tenha sido aprisionado entre os anos 60 e 62, e a epístola possivelmente foi escrita entre 61 e 62. Então, entre 60 e 62 ocorre a prisão e a escrita da epístola. Alguns pontos históricos da época do apóstolo Paulo. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava o mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Então, era uma via importante, era uma via que tinha acesso aos portos, era uma via muito bem elaborada, de mármore, e ela tinha alguns pilares, algumas pilastras, né, que estava espalhada pela avenida. Ela tinha aproximadamente 500 mil habitantes, a cidade de Éfeso, e tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para aproximadamente 25 mil pessoas. Então veja que não é uma cidadezinha qualquer, é uma cidade bem sofisticada, bem preparada para receber turistas. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorria lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então veja que a cidade é rica, a cidade ela é uma verdadeira metrópole, ela tem vários pontos turísticos e atraía muitas pessoas para aquela região. No item 2 do subtópico 2, fala sobre a religiosidade de Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis. Quem é Artemis? Artemis é Diana, a deusa da fertilidade. Esse templo ele foi construído todo em mármore também. A economia da cidade dependia de milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo, razão pelo qual os seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Esses nichos que falam aqui eram os objetos que eles faziam dessa deusa Diana. Eram vários itens, vários objetos que a deusa trazia para a cidade. Se tornou um ponto turístico e bem visitado o templo por causa dos seus nichos, dos seus vários comércios que era produzido
na região. Bom, item 3 é a igreja de Éfeso. Nós vimos a religiosidade, né? Eles adoravam a deusa Diana no templo, Artemis era muito procurado, mas chega ali um homem por nome Paulo, e Paulo começa a fazer a diferença na região. Nós vamos ver aqui. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Vamos ver aqui Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o versículo 31, quando nos fala sobre esse item. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 31. Diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Veja, 3 anos o apóstolo estava orando, pregando, evangelizando a cidade de Éfeso. Então veja que foi um trabalho árduo para nascer uma congregação ali em Éfeso. Bom, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, de 5 a 7, ele introduz a esses novos discípulos a questão do batismo com o Espírito Santo. E eles aceitaram, e ali começou a propagar o Evangelho de Cristo. Em seguida, nós vamos ver que ele evangelizou judeus na sinagoga por um espaço de 3 anos, né? E como alguns judeus resistiram ao Evangelho, voltou para os gentios, pregando em um salão de um personagem chamado Tirano. O que dá a entender aqui é que, conforme o apóstolo Paulo ele ia pregando o Evangelho, as pessoas iam se convertendo a Cristo Jesus, a palavra de Deus começou a ser conhecida entre eles, houve uma perseguição. Alguns aceitaram o Evangelho, outros, depois de terem aceitado, desistiu do Evangelho, voltou às suas práticas do templo de Artemis, da deusa Diana, e algumas perseguições ocorreram. O autor da lição, o pastor Douglas Batista, da Igreja Assembleia de Deus Missão, ele fala que foi alugado um salão. Eu lendo algumas outras literaturas, não traz esse contexto de alugar um salão. Mas, por via de regras, não posso contestar o pensamento do pastor Douglas Batista. A palavra nos fala que esse tirano era um professor, e Paulo, ele então, por uma razão, ele conseguiu que fosse lecionado as pregações, as suas prédicas ali onde Tirano ele dava as suas aulas. Se foi alugado ou não, eu não posso afirmar, mas o certo é que Tirano ele cedeu a sua sala de aula para o apóstolo Paulo pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar enfermos e expulsar demônios. Nós podemos ver aqui Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 e o versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saía. Então veja que o apóstolo Paulo, ele traz um evangelho com poder, um evangelho com curas, um evangelho que faz milagres. Não era apenas uma apresentação como no templo de Artemis, aonde se buscavam a fertilidade, a prosperidade. Não que seja contra de forma alguma, de fato nenhum. A palavra de Deus nos dá a garantia
de que Deus é o Deus da prosperidade, que é o Deus que prospera. Ele prosperou Israel, ele prospera a sua igreja. Mas em Artemis, eles não tinham outro foco. O foco deles era apenas a fertilidade da terra, da produção de tudo que a terra poderia oferecer para eles. O apóstolo Paulo chega com o evangelho da prosperidade, mas o evangelho do poder de Deus, da cura, dos milagres. Então, ele começa a orar, as enfermidades são expelidas, os demônios são expulsos, as pessoas são libertas. E isso foi atraindo multidões de pessoas. Um fato interessante é que alguns grandes líderes surgiram nessa igreja ali na cidade de Éfeso. Entre eles, aqui a lição destaca Apolo. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Aquila. Nós vamos encontrar também Timóteo, que foi discípulo do apóstolo Paulo. Ele também foi designado pastor da igreja em Éfeso. E nós, através das leituras, chegamos à conclusão de que João também ele liderou a igreja em Éfeso. Tanto que quando João é exilado na ilha de Patmos, Patmos era uma ilha bem próximo a Éfeso, tá certo? Muito bem. E por último, no subtópico 2, que é o subtópico destinatários, nós vamos encontrar a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirigiu aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos da maioria gentílica. Por quê? Porque a igreja de Éfeso ela era mista, ela era composta de judeus e de gentios. Então, ele traz esse cumprimento na maior parte gentílica, quando ele fala graça e paz também. Isso não quer dizer que seja uma fórmula de se saudar, né? Nós da Assembleia de Deus, por exemplo, saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Já os irmãos da congregação cristã no Brasil saudam os irmãos com a paz de Deus. Já os tradicionais saudam com graça e paz, que referindo aqui às saudações paulinas. Tá? Mas isso não é uma fórmula, tá? Isso é apenas uma condição de identificar aquele povo, tá certo? Então, quando eu estou saudando com a paz do Senhor Jesus Cristo, eu estou identificando que eu sou um assembleano, eu sou um pentecostal, tá certo? Mas o apóstolo, ele fazia esse cumprimento nas suas epístolas, dizendo graça e paz. Algumas outras variam muito pouquinho, mas sempre tem essas duas palavrinhas, graça e paz. Você pode ver em Efésios capítulo 1 e 2 que ele traz essa saudação aos irmãos da igreja. Agora, o tópico 3, ele vai nos falar o propósito. Qual o propósito da mensagem de Paulo? O propósito, primeiro item, o propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam as religiões de mistérios e magias, mas que agora se reuniam com os santos na igreja em Éfeso, e a partir dessas reuniões, não por um acaso, o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle inteiro. É importante aqui nós notarmos que esses novos convertidos, esses novos crentes que chegaram à igreja do apóstolo Paulo,
eles vinham com as suas práticas, com os seus rituais, com todas as suas liturgias lá do templo de Artemis, de Diana. E interessante é que aqui o apóstolo ele tem um cuidado, uma preocupação em discipulá-los. Aqui no capítulo 2 do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vamos ver aqui no capítulo 1, do versículo 20 ao 22, a palavra escrita é essa. Que manifestou em Cristo ressuscitado e dos mortos, e pondo-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então veja aqui, ainda o verso 22, ele diz: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre em todos. Então veja, o apóstolo ele tem esse cuidado de falar sobre a ressurreição de Cristo, que Cristo havia morrido, mas também ele havia ressuscitado. E o apóstolo traz aqui essa questão de que o novo convertido ele pudesse se libertar dos poderes da magia e pudesse se apegar aos poderes de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Então, o apóstolo Paulo, ele apresenta aos irmãos aqui que o poder de Cristo é maior do que o poder da magia que eles haviam aprendido ali naquela cidade. O que me chama a atenção aqui é que hoje muitos dos nossos pastores, eles não têm esse cuidado com os novos convertidos, em poder discipular, em poder trazer, como nós vimos na última lição da revista passada, os pilares da salvação, a regeneração, a justificação e a santificação. Quantos novos crentes que vêm para a igreja com as suas bagagens das suas religiões, e eles acabam não se libertando porque não tem um bom discipulado. Quando eu tenho a oportunidade de discipular as pessoas ao batismo, é a primeira coisa que eu ensino a eles. É ser um crente regenerado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, quando nos fala do nascimento de Nicodemos. É falar sobre a justificação, que ela é pela fé, não é pelos méritos humanos. É que a santidade convém-nos. Isso é importante para o novo convertido. Ele precisa desse aprendizado. Então, Paulo, ele tinha todos esses cuidados, com o discipulado dos novos crentes. Aqui também nos fala que o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida. Olha que coisa maravilhosa, né? Como a igreja de Artemis, ela era cheia de orgias, ela era cheia de imoralidade. Muitos pecados sexuais eram praticados ali naquele templo. Para eles era algo comum. Para a igreja de Cristo, para nós, isso é uma depravação, é um pecado absurdo diante do nosso Deus. Então o apóstolo ele tinha os cuidados com a imoralidade. Hoje nós vemos dentro da igreja quantos crentes, não só do lado feminino, mas também do lado masculino, com tantas roupas imorais, que são desagradáveis, que são desconfortáveis, tá certo? É falta de instrução, é falta de orientação. Quando tem orientação e instrução, é porque esse membro, ele lamentavelmente pode estar na categoria dos rebeldes. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus, os gentios cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos.
Então, sobre essas premissas, então podemos considerar uma das intenções do autor aos Efésios. Era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Então veja, era o objetivo dele, era atender essas necessidades de uma perspectiva pastoral. Qual é a necessidade de uma perspectiva pastoral? A necessidade é conhecer o estado da sua ovelha. Qual é o estado dela? Qual é a condição dela? Ela está bem espiritualmente? Ela está alimentada? Ela está recebendo alimentos sadios? A palavra de Deus tem sido introduzida na vida desses novos crentes, não só dos novos, mas dos crentes de mais tempo na igreja do Senhor? Será que eles têm esse conhecimento da palavra de Deus? Então veja que por isso a carta ela é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Veja, ela é um tratado teológico. Quantos pastores nossos é contra a teologia? A teologia nada mais, nada menos do que estudar o nosso Deus, conhecer o nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer cada vez mais o Senhor. Quantas mensagens nas nossas igrejas são mensagens de teor, de autoestima? São mensagens que levam o indivíduo a buscar apenas subsídio de riqueza. Mas e a riqueza espiritual? Ela também é importante. Ela também precisa ser ensinada na casa do Senhor, na igreja, onde você congrega. Você é aluno, o seu pastor tem feito isso? O seu pastor tem ensinado sobre os céus? O seu pastor tem ensinado sobre o perdão dos pecados? O seu pastor tem ensinado sobre uma vida de santidade? O seu pastor tem falado sobre uma vida de regeneração, de santificação, de justificação? Se o seu pastor tem feito isso, parabéns para você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Mas veja que essa era a preocupação do apóstolo. Era trazer uma mensagem teológica, com teor teológico. Tá certo? Segundo, a mensagem de Éfeso gira em torno de dois temas principais. Qual é o primeiro? O primeiro, Jesus Cristo, a cabeça. Veja Efésios capítulo 1, versículo 22. O apóstolo, ele deixou registrado a seguinte mensagem: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas construiu como cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. É Cristo que governa sobre a igreja. Cristo tem toda a liberdade de corrigir, de nos exortar, de nos ensinar. Ele é o cabeça da igreja. Então Paulo, ele deixa isso claro. Para quê? Para que posteriormente não viesse alguém dizendo que ele era o Senhor da igreja. Então Paulo, ele já tomando os cuidados, aqui ele fala que Cristo é o cabeça da igreja. E o segundo ponto da mensagem é que a igreja é o corpo. Então, o verso 23 do capítulo 1, ele diz assim: que o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que o seu corpo, qual o corpo? O corpo é a igreja. Eu sou o corpo, eu sou a igreja. Aonde eu me reúno, ali é um templo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, ele falou assim: a minha casa será chamada casa de oração. Então, o templo que você vai é uma casa de oração. Agora, a igreja somos nós. É por isso que nessa pandemia, em que os templos não estão podendo ter culto, isso não significa que você não deva fazer o seu culto a Deus. Faça. Você é o templo. Você é a igreja. O apóstolo está dizendo aqui que a igreja é o corpo de Cristo. E ele deve ser preservado, celebrado. Ele deve ser conservado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Veja que ainda dentro do conteúdo da mensagem, né, é a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, nos capítulos 1, versos 3 a 5, nós vamos ver
a consumação do plano que Deus estabeleceu através de Cristo Jesus para a sua igreja. Nós vamos ver a atuação do Espírito Santo como penhor, como a garantia, como a segurança da esperança, da experiência da nossa salvação. Nós não temos esperança da salvação pelas nossas obras, pelos nossos méritos, porque fazemos isso, aquilo outro. Não. O nosso penhor, a nossa segurança da salvação é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele está selado para o dia da redenção. E é Ele que nos conduzirá às mansões celestiais, é Ele que nos levará a Cristo Jesus. E terceiro e último aqui na questão das mensagens, é a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. É importante que nós tenhamos esse conhecimento que Paulo ele apresentou à igreja em Éfeso, né, que aquela reconciliação dos povos ela se dava por intermédio da cruz. Não era pelos meios dos cultos apresentados no grande templo, no mega templo da deusa Diana, de Artemis, não, de forma alguma. Era a cruz de Cristo que reconciliava os povos, as pessoas. Né? E ainda que a revelação dos méritos da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então, era algo revelado, era algo misterioso. O apóstolo estava trazendo algo glorioso para a igreja e era através do Espírito Santo de Deus. Amém? Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. O apóstolo ele fala desse novo estilo de vida. Nós vivemos novidade de vida. Nós como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, nós devemos viver em novidade de vida. Aquilo que outrora praticávamos, não praticamos mais. Se matávamos, não matamos. Se roubávamos, não roubamos mais. Se adulterávamos, não adulteramos mais. Se prostituímos, não prostituímos mais. E uma série de outros pecados praticados aí por multidões de pessoas, inclusive por, entre aspas, vamos dizer assim, aqueles que dizem crente que vivem essas práticas ainda mudando. É preciso se libertar, precisa viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida é você demonstrar que você é um crente lavado e remido no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja aqui, queridos, que quando o apóstolo ele está trazendo os novos relacionamentos conjugais, a luta contra o diabo, a epístola ela contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Então veja, há uma combinação aqui. Não é simplesmente um culto onde as pessoas vão, cantam, não. Há uma combinação nesse culto. Esse culto a Deus, ele precisa ter a doutrina, o ensino da palavra. Ele precisa ter fé. E é preciso praticar essa fé. Existem dois tipos de fé. A fé natural é aquela fé que você trabalha, você fala, vou comprar um carro, você vai e compra. Você conseguiu pela fé natural, você trabalhou, você conseguiu. Mas a fé que aqui está dizendo é a fé para a salvação. E essa salvação não vem por meios humanos. É através de uma fé na prática da vida diária cristã. Você como cristão, você vai praticando as boas obras segundo a palavra de Deus. Embora que as obras elas não salvam. Tiago diz, mostra as tuas obras, eu mostrarei a minha fé. O outro fala, mostra a tua fé, eu mostrarei as minhas obras. Então, é uma combinação dos dois. Amém? Então, aqui finaliza esta lição e chegamos ao final, à conclusão, quando diz, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e a sua principal implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. As suas exortações nos impelem a viver uma vida de santidade, alicerçados em Cristo Jesus, que é a cabeça da igreja. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Olha, eu deixo aqui mais uma vez o meu registro para você. Você que não é aluno da escola dominical, passe a ser aluno da escola dominical. Busque
na sua igreja, participar da escola dominical. E você que é aluno, leia as lições também. Tem aluno que não lê a lição da escola dominical. Tem aluno que deixa para ler somente na aula, quando ministrado ali na classe. Não, não faça isso. Leia, conheça a lição, tira suas dúvidas, peça esclarecimento ao Espírito Santo, peça ajuda ao seu professor. O seu professor está ali para isso, para te ajudar, para te orientar. Vá à escola dominical, busque conhecer mais e mais a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.